Gente, você que trouxe a sua Bíblia ou aplicativo, você pode abrir no livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, tá? Capítulo 12, versículo 12. Se você porventura vai ler em um livro ou vai ler em um aplicativo, amém. Pastor, não tenho como ler no livro nem no aplicativo, não se preocupe que a gente vai compartilhar com você, vai ser lido também na projeção. Romanos 12, 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, não tem como se perder, não tem como não acharmos, né? Romanos 12, 12, graças a Deus. Quem achou aí, diga amém. Quem ainda está procurando, diga misericórdia. Vocês riem, né? Misericórdia. Não tem problema não ter achado não, viu, gente? Normal, você tem tempo aí de procurar. Vou te dar aí 5 segundos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Se você não achou na sua Bíblia ou não trouxe, pode acompanhar. A leitura de hoje é Romanos 12, 12. Diz bem assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na... Lê comigo o que diz aqui, todo mundo? Do lado direito, fala o que está escrito aí. Meu lado esquerdo, alegrai-vos na esperança. Essa é a palavra de Deus, amém, gente? Coloca a mão no teu coração. Senhor, essa é a tua palavra. Essa palavra que não falha, essa palavra que não falta. Essa palavra que nos sustenta e nos alimenta e nos dá as direções de como viver e um propósito para viver. Que essa palavra tenha total liberdade de entrar no nosso coração, fazer morada e causar, Deus, toda a diferença possível. Que tudo aquilo que tente nos roubar, nos atrapalhar de receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, caia por terra em nome de Jesus, mas cumpra os teus propósitos. E tudo aquilo que o Senhor tiver preparado para hoje, que assim seja, para a glória do teu nome, Senhor, é o que nós oramos te pedindo, e tudo que acontecer aqui, dá glória ao teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Pode sentar no teu lugar, graças a Deus. Bom, você sabe que em tudo que a gente lê na Bíblia, o que faz efeito não é simplesmente ler. O que faz efeito é o quê? Praticar. Se você somente lê alguma receita, você não vai saber o efeito que ela tem no seu corpo. Se você lê uma dieta, você não vai emagrecer, até porque se fosse assim, meu irmão, era para eu estar só a cabeça, que tanto que eu leio de dieta, de chá, de coisa, era para eu estar magro já. Ler somente não traz efeito nenhum sobre nós. O efeito que causa na nossa vida é quando você lê e você coloca em prática. Se você tiver a Bíblia de cabeceira e você costuma ler sempre antes de dormir, que legal. Mas isso não é garantia que algo vai acontecer no teu interior ou na tua vida. A garantia que nós temos de que isso vai trazer um efeito positivo sobre você é quando você leu aquilo que você acabou de ler e agora você vai colocar em prática. E isso é que vai gerar na nossa vida os resultados dessa vida abundante que Deus tem preparado para nós. Amém? Por isso é importante entender o que nós lemos e o contexto do que nós lemos para saber o que fazer a partir disso. O que nós lemos aqui foi uma das cartas do apóstolo Paulo. Paulo e suas cartas, né? Você sabe que o Novo Testamento, ele é praticamente mais de 50% todo composto por cartas do apóstolo Paulo. Eu sempre digo que Jesus nos ensina a ter uma vida com Deus e Paulo nos ensina a ter uma vida entre pessoas. Porque viver com Deus é desafiador, mas viver com pessoas é desgastante. Quem concorda comigo? Por quê? Porque a gente é chato. Você pode se achar o mais legal que for, mas você é chato. Você tem manias que são só suas. Você tem algumas coisas que são só suas. Aí as pessoas que estão com você têm que aprender a conviver com você. E tem gente que está um pouco acima da média da chatice. Né? Assim, o povo que é acima é o povo bem chato mesmo, que a gente já não ora entregando para Deus, porque parece que nem Deus quer. Né?
Complicado, é desafiador. Só que viver com pessoas é bem desgastante para a gente. Enquanto Jesus nos ensina nos evangelhos a como tocar para frente uma vida com Deus, eu sempre comento que Paulo nos ensina a viver em comunidade, como essa que nós estamos aqui, né? E essas cartas de Paulo foi com o propósito de alcançar pessoas e, de repente, fazer a diferença na vida delas. Se fosse hoje, por exemplo, a gente diria assim, os e-mails de Paulo, né? Ele ia mandar e-mail para os lugares. Ou a carta de Paulo no grupo do WhatsApp do pessoal de Corinto. É como se cada lugar fosse ter um grupinho de WhatsApp para ele mandasse alguma carta. Eu coloquei um pequeno resumo de onde possivelmente ele escreveu e para onde foi enviada essas cartas, né? Como é que ele escrevia essas cartas, pastor? Geralmente em prisões. Quando ele era preso, detido, ele tinha que se comunicar e dar diretrizes para o povo que estava, de repente, passando por algum conflito. E a carta aos Romanos, ele escreveu quando estava preso em... Tem uma setinha vermelha aí. Você consegue ver? Em Corinto. Lá em Corinto ele vai, escreve a carta e manda para o pessoal de Roma. E você vê as ruínas da Roma antiga, e quem nunca foi em Roma, vai breve em nome de Jesus, porque vale a pena. Roma é um lugar lindo de conhecer. Roma tem massas. E massa foi uma criação de Deus, gente. Massa vai ter no céu. Quem concorda comigo? Eu tenho para mim que algumas coisas não vão deixar de ter no céu. Massa é uma delas. Tapioca também. Cuscuz. Oh, glória. Café com leite em pó. Que você bebe e fica embaixo aquela massa e você mete o dedo. Porque o legal do café com leite em pó é isso. Coisas que terão no céu. Um dia quem não conhece ainda vai conhecer Roma em nome de Jesus. Só que Roma naquela época, ela enfrentava um contexto que é importante a gente entender. De repente você lê algumas coisas na Bíblia e você passa batido sem entender o que estava acontecendo no momento, naquela realidade. O contexto de Roma, enquanto Paulo escreveu aquela carta, era um contexto bem firme. Existiam conflitos entre judeus e gentios. Quem eram gentios? Eram não judeus. Oi? As pessoas, elas tinham uma certa dificuldade de convivência, né? Havia dificuldade entre a convivência dos gentios com os judeus. Existia uma necessidade muito grande de esclarecer o que é ser cristão para o povo de Roma daquela época. Mas, irmãos, cá entre nós, essa necessidade de esclarecer o que é ser cristão, na minha concepção, não é somente para o povo da época. Eu acho que tem muita gente hoje que não entende o que é ser cristão. Quem concorda comigo aí, levanta a mão. A gente percebe que as pessoas definem e rotulam o que é ser cristão. Ser cristão é usar isso e não usar aquilo. Ser cristão é falar assim, não falar daquele jeito. Ser cristão é ter o cabelo assim e não assim. Ser cristão é usar essa roupa e não essa. Ser cristão é parecer cristão. E tem muita gente que segue todos e preenche todos os requisitos. A pessoa parece muito cristão, se veste como cristão, fala como cristão, tem uma aparência de cristão, mas é o diabo aqui na terra. Mas parece cristão. Então, se a gente perceber essa história de crise no entender o que é ser cristão, não existe só naquela época, mas ainda hoje. Como as pessoas rotulam os cristãos, eu lembro que teve um dia que eu conheci um grupo de pastores e eles eram bem diferentes. Eles pregavam e evangelizavam pessoas dessa comunidade meio underground, né? E eles são do Rio de Janeiro. E conheci e eles eram maravilhosos. Eu falei, gente, vai na minha igreja. Na época não tinha essa aqui, era somente a igreja sede. Ele falou, eu vou. Eu falei, vai, vocês vão, é legal, eu vou adorar ter vocês lá. E ele falou, pastor, mas assim, eu posso entrar lá? Eu falei, pode, claro que pode. Pode. Só que o jeito dele era um pouco atípico. Ele era um pastor bem atípico. Ele usava um dread até o joelho. Um alargador. Tatuagens. Piercings. E eu nem me toquei na aparência dele, porque a essência dele era Jesus aqui na terra. Os momentos de oração que eu tive com ele foram maravilhosos. Eu falei, vá lá na igreja, porque eu vou amar te receber lá. Pois eu vou. Eu estava no altar falando alguma coisa, não sei se eu estava preso, não sei o que eu estava fazendo. Eu sei que quando eu estava falando, ele entrou. Quando ele colocou o pé na igreja, se abriu um clarão. Eu vi o povo olhar. Alguns do seu lugar sentado com a mão assim.
Tipo assim, orando, né? Sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E eu comigo, meu Deus, o pessoal parece que está viajando. As pessoas rotulam e para elas ser cristão tem que parecer alguma coisa. Cristão não é parecer, cristão é ser. Cristão não é ter, cristão é ser. Cristão não é fazer, cristão é ser. Quem concorda comigo, diga amém. Há muita crise no ser cristão. Eu sou cristão, você é cristão. Eu sofro muito com isso porque ninguém acha que eu sou crente. E menos pastor. Ah, você é crente? Sou. Tu é crente? Sou. Eu sou pastor. Tu é pastor? Sou. Sou. Tu é pastor? Falei, sou. Ora aí. Vou já orar, vai cair todo mundo aqui. Porque as pessoas... Gente, não é? Né? Quem aqui já de repente falou, eu estou indo numa igreja, estou gostando de lá, eu estou frequentando lá, eu sou de lá. Tu. Te enxerga pequeno. Eu não sei quem tu é pequeno. Eu não sei da tua vida de bandida. Sei. Aí as pessoas rotulam, porque parece que o ser crente, o ser cristão, é muito pelo como você aparenta, não pelo que você é. E muita gente aparenta e não é nada. Quem concorda comigo? Que eu já conheci um crente de anorex. Parece, mas não é. Crente cebola, só casca, você vai tirando, não sobra nada. É assim um monte. Tinha uma crise, uma necessidade do entender e esclarecer o ser cristão. E eles também precisavam Paulo tinha que tornar compreendido o plano de salvação de Jesus. Só que além desse contexto, entenda, o Império Romano enfrentava uma situação bem estável. Em virtude do poder e da situação regular que o Império Romano atravessava, os romanos viviam de maneira o quê? Estável, diante da realidade dos impérios vizinhos. Gente, eles tinham uma vida equilibrada, estável. E geralmente quando você está em momentos estáveis da sua vida, que alguma coisa acontece, rompe essa estabilidade em qualquer área, tem pessoas que não têm habilidade para lidar com isso. Tem pessoas que estão bem, se tudo vai bem. Mas se de longe alguma coisa acontece e rompe com essa estabilidade, a pessoa fica mal e não pouco. Gente totalmente temperamental. Gente que enquanto não tem problemas ou dificuldades ou portas fechadas, ele louva a Deus e adora e vem para a igreja, é uma benção. Mas em situações de calamidade ou em situações não muito favoráveis, a pessoa perde tudo, a fé, a alegria, perde a vontade, quer morrer. É exagero? Não, acontece demais e eu lido com essas coisas toda semana. Os romanos tinham uma situação de estabilidade proporcionada pelo poder do império, pela força do império. Economicamente eram estáveis, financeiramente eram estáveis, estavam estáveis. E por causa disso, eles não eram nada bons em lidar com tribulações. E mais uma vez eu repito, para mim não só os romanos não eram bons de lidar com tribulações. Nós temos pessoas que convivem conosco que não são boas de lidar com tribulações. Pessoas que você conhece que estão bem se tudo vai, mas na primeira situação onde as coisas não ficam bem, eles não ficam bem junto. Sim ou não? Quem conhece alguém assim, levante a sua mão. Quem sabe é você mesmo que levantou a mão, que é a pessoa. Mas eu preciso que você entenda uma coisa importante sobre tribulações. Primeiro, elas nunca vão deixar de acontecer. Enquanto você estiver aqui, você vai ter conta para pagar. Você vai ter problema para resolver. Tribulações serão uma constante na nossa vida. Mas entenda algo em nome de Jesus. Tribulações não surgem para serem vividas. Elas surgem para serem enfrentadas e vencidas. Não é para você ficar acostumado, não, minha vida é essa, meu nome é problema, meu nome é tribulação. Eu te repreendo. Você não é isso e tua vida não se resume a isso. Tribulações não existem para você montar uma barraca e viver no meio delas. Tem gente que fala, eu já acostumei com isso, porque sempre foi assim, a vida toda foi assim. Não se acostume com isso, porque a tribulação não foi feita para ser vivida, foi feita para ser enfrentada. Quando elas surgirem, você tem que encarar, enfrentar e saber que em nome de Jesus vai vencer. Você não vai ficar estagnado, parado ou sufocado por causa de tribulação nenhuma. Elas vêm, mas elas vão, em nome de Jesus. Primeira coisa que tem que vir no teu entendimento é esse. Não,
a atitude de logo, de primeira, se entregar. Ai, meu Deus, e agora? Olha só, portas fecharam. Meu Deus, o meu dinheiro. E não aconteceu, e não prosperou. Ó, Deus, onde tu estás, Senhor? A pessoa é um desespero só. E ela vai oscilando de acordo com a tribulação que ela vai vivendo. Tribulações não surgem para serem vividas, surgem para serem. E nós vencemos em nome de Jesus. Amém? Agora eu preciso saber como enfrentar essa tribulação. Ok, eu sei que eu preciso enfrentar, mas como? É igual aqueles problemas de família que a gente vive, que todo mundo quer meter um pouco da mão no caldo para resolver e nunca se resolve nada. Eu acho que, não, mas é melhor, não, mas aí todo mundo dá uma opinião para dar uma solução, só que no final ninguém resolve nada. Porque o que a gente tem que saber é como enfrentar essas coisas. Você me entende, irmão? Como enfrentar? A questão é preciso saber como enfrentar a tribulação para então vencê-la. Senão você vai ficar andando em círculos, vai ficar enxugando gelo, vai ficar resolvendo coisas e não vai ter solução nenhuma. É preciso saber como enfrentar para então vencer. Amém? E o que é tribulação, pastor? De acordo com o dicionário, tribulação é aflição, adversidade, perseguição, desassossego. Trabalho é aflição, gente. Porque tem um trabalho aqui que é uma aflição na sua vida. Trabalho é aflição, angústia. E pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós acabamos de ler. Paulo deu uma dica clara para os romanos que não eram bons em lidar com tribulação. Paulo falou o que nós acabamos de ler. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na dica de Paulo. Só que vamos destrinchar essas dicas de Paulo para aquelas pessoas que não eram boas em lidar com tribulação. A primeira coisa que Paulo fala é, leia para mim. Todo mundo, 1, 2, 3. Pronto. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Eu quero que você atente aqui para 2 pontos, que ele já coloca aqui de cara. O primeiro deles, ele fala sobre a alegria. Alegria. Porque a alegria tem vários tipos de manifestação. Uma das manifestações da alegria é o riso. Sim ou não? Riso. Rir é uma forma de expressar alegria. Rir é uma maneira que as pessoas percebem que você está alegre. E, gente, para e raciocina comigo. A primeira coisa que você perde na tribulação é o seu... Sim ou não? Primeira coisa que é afetada quando começa qualquer situação de tribulação é o seu riso. Você não consegue rir. Tua cara fecha. Você fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e você começa a ser grosso com as pessoas que estão ao teu redor. Quer? Não. Sim. Depois eu falo. Só problema. Não é hora. Tem gente que nem percebe quão grossa fica. Tem gente que fica grossa e perde as estribeiras e para logo de sorrir. Primeira coisa que é afetada numa tribulação é a tua alegria. Você perde a alegria. Você não quer saber das pessoas, você não quer conversar, você não quer falar, você quer ficar, não me deixe sozinho. A pessoa tão assim, zen, me deixe sozinho. É o meu momento. Eu estou me conhecendo. Eu não estou bem. Eu estou vendo um lado meu que eu não conheço. É um momento de autoavaliação. É um momento de autoconhecimento. E sem perceber, ela vai se afundando e entra numa depressão. Primeira coisa que a tribulação rouba é a nossa alegria. E, consequentemente, o nosso riso. E, gente, uma frase de ditado popular, eu não sou bom em ditado popular. Eu fui falar um dia desse, como ri de vergonha. Eu falei, água mole em pedra dura, que eu te direi quem és. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sou péssimo ditado popular. Mas só que tem um que você conhece e é uma grande verdade. Rir é o melhor. Rir ainda é um poderoso remédio. Não se permita ficar sem um sorriso no rosto durante a tribulação. Por quê, pastor? Gente, rir faz muita diferença. Se você quer saber, eu coloquei algumas informações aqui que vão fazer diferença para você. Uma boa risada alivia a tensão física e o estresse, deixando seus músculos relaxados por até... Quando você ri e ri bem, você fica relaxado até 45 minutos depois do sorriso.
É para rir, neném. Riso. Quem tem dificuldade para rir? Aqui você ri, meu irmão. Rir faz bem. Quem concorda comigo? Rir faz bem. Gente, o riso estimula o sistema imunológico. Eu ficava sempre perguntando por que eu sou uma pessoa que eu demoro a ficar doente. Sério mesmo. Eu demoro a ficar doente, eu demoro a ter dor de cabeça, eu demoro a ficar gripado, eu demoro a ter esses males. Tem gente que se alguém tosse perto, fiquei sem ar. Eu demoro a ficar doente, gente, eu demoro mesmo a ficar doente. E você sabe que o riso ativa o teu sistema imunológico. Eu acho que eu rio tanto, que eu não tenho tempo de ficar doente. O segredo é rir, gente. Rir até de você mesmo. Rir dos seus fora. É para você rir. Rir. Vai no banco, tira o seu extrato. Olha. Eu estou lascado. Olha, eu digo para você. Eu sempre fui pobre. Mas esse mês, eu estou de parabéns. Ri. Já estão com anticorpos agora, pode contar. Gente, o riso, ele reduz a liberação do hormônio do estresse, que se não me engano é o cortisol, é? É. Ele reduz a liberação do hormônio do estresse e aumenta o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções, melhorando assim a sua resistência às doenças. Você percebe que pessoas atribuladas têm a tendência de ficarem, sim, doentes, com corpo fisicamente ruins. Não perca o teu riso por causa de tribulação. Quando vier o problema, ache é graça. Mas ria mesmo. Eu aprendi a rir, mesmo quando eu não quero. E olha, tem me feito bem. Tem coisas que acontecem comigo que eu acho é... Eu lembro, teve uns anos atrás que eu me organizei todinho para... Eu não lembro se era um curso ou uma viagem que eu ia fazer. Era uma coisa assim, sei lá, que eu estava me programando para fazer. Aí eu acordei e tal, quando eu fui sair de casa, o carro começou a morrer no meio do caminho, né? Eu falei, vixe, acho que essa cor de chuva. Deve ser um fio, desses fios que liga. De fio, coisa pouca, uma coisa elétrica. Deve ser um fio. Uma coisa barata, um fio. Acho que eu vou na sua oficina consertar logo hoje, porque é um fio. Deve ter uns R$20. Mas eu vou até levar 50, porque se for 30 eu tenho um troco. Eu coloquei R$50 no bolso. Coloquei R$50 no bolso e fui. Aí eu parei na oficina e falei, moça, eu estou com um problema no carro, deve ser um fio, uma coisa pouca. Um fio, deve ter soltado um fio. Só que você olha esse fio aí porque ele está falhando? É um fio. Eu tinha certeza que era um fio. Ele, pastor, deixa aí, só deixa aqui que eu vou olhar, você pode olhar, olha aí, que o senhor vai ficar, eu vou esperar, é coisa rápida, é um fio. Vou ficar aqui na sala, tem café? Tem que tomar um café. E fiquei sentado esperando ele consertar o fio. Minha gente, sei que deu meia hora e ele apareceu. Pastor, eu falei, você está com pressa? Tu já consertou? Ele, não. Eu falei, mas é o fio? Ele, pastor, eu acho que é um pouco mais que o fio. São dois? Olha, eu acho melhor o senhor não quer ir para casa? Eu falei, por quê? Não é o fio? Não é melhor o senhor ir para casa? Vai demorar? Ele, vai. O que foi? Eu falei, pastor, a peça. Se eu conseguir a peça no sucatão, esse sucatão que tem de carro segurado, né? Uma boa, em boas condições, eu consigo mais barato, porque a peça mesmo é 5.000. E o fio? Minha gente, eu fiquei arrasado. Eu falei, se tu conseguir a peça, fica quanto? Olha, a peça eu consigo até no máximo 2.200. Eu, quê? 2? Eu falei, tá faltando para o que eu tenho aqui 2.150, porque eu tenho só 50. Gente, foi esse o preço. Me quebrou. Quebrou meus planos, quebrou meu projeto, quebrou o que eu ia fazer, sabe, assim, desmoronou tudo. Eu falei, meu Deus, um carro. Demônio dentro desse carro. Estragou tudo que eu tinha. Alguém já passou por isso?
Se planejar, se organizar, se preparar, aí na hora desmorona tudo, surge uma tribulação que arrebenta você, que desanda tudo. Como é que você fica? Ah, que legal, vou pagar isso, amém, duvido, você fica mal, não fica? Ah, eu fui para casa arrasado, eu entrei em casa calado, mãe, eu não era casado não, tá bem meu filho, toma mãe, tá calado? Hoje eu não quero falar. A gente não fica assim? Eu fiquei arrasado para baixo, nossa, eu fiquei ruim, porque, poxa, eu tinha planejado, eu tinha programado, surge uma tribulação que nunca avisa quando vai acontecer, desfaz o que eu planejei, que me quebra todo, me desmonta todo, e agora, que é a primeira coisa que acontece, que a gente perde a nossa alegria, mas ache graça, mesmo que você não queira, olhar e falei, ixi, não vou me deixar abater por isso, não, eu fiquei, foi lascado agora, porque não tem mais nada também. Quanto é que a peça é tanto? Divide. Quantas vezes? 2. Eu falei, ui! Paga aí, vou levar. Vai fazer, pastor? Vou? Tem dinheiro? Não. E aí? Deus verá. A coisa foi acontecendo. Se você fosse permitir ficar sem alegria por cada tribulação que surge, você nunca mais vai sorrir na sua vida. Sim ou não? Não perde a tua alegria porque sorrindo fica mais fácil. Rir ainda é um poderoso remédio. A segunda coisa que ele fala, alegrai-vos na esperança. Gente, lutar sem esperança é literalmente desistir, não é? Ninguém luta se não tiver esperança. Eu vi um filme essa semana, e nesse filme a mãe ficava 17 anos sem ver a filha. Após 17 anos ela tornou a ver a filha. Em um momento de conversa com a filha dela perguntou, mamãe, por que a senhora nunca desistiu? Por que a senhora ficou ainda insistindo em me encontrar ou em me ver novamente? A mãe dela respondeu, no fundo, eu tinha uma esperança, mesmo que pequena, assim, bem pequena, mas lá no fundo eu tinha uma esperança que em algum dia eu teria a oportunidade de estar contigo e te ver de novo. Se essa mulher não tivesse o mínimo do mínimo de esperança, ela não teria lutado pelo que ela queria. Você consegue me entender? Porque o mínimo sentimento de esperança é que nos faz permanecer lutando. Você só luta por essa pessoa porque você crê que um dia ela vai melhorar. Você só luta por essa situação porque você sabe que um dia ainda é possível viver e experimentar isso. Você só luta por isso que você enfrenta porque você acredita que em algum momento Deus vai abrir as portas e você vai conseguir ter um amanhã melhor. E eu digo, tenha esperança. E a nossa esperança, ela precisa estar firmada em algo. Você não pode ter uma esperança solta no vento. Essa mãe tinha uma esperança de um dia poder encontrar sua filha. A nossa esperança precisa estar firmada em algo. E a minha pergunta é, onde está a sua esperança, você que está aqui nessa noite de domingo? Eu digo para você o que a palavra de Deus fala para a gente, no livro de Salmos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Se a tua esperança está nele, eu digo para você, ela não é uma esperança furada. A palavra de Deus também diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. Tenha esperança firmada no Senhor, e eu digo para você, aquilo que o teu coração deseja, que pode ser a coisa mais complicada, distante, inalcançável, Deus tem poder para tornar realidade, tornar palpável, te fazer viver isso, por mais difícil e complicado que seja. Só não perca a tua esperança e nem deposite-a no lugar e na pessoa errada. Que a tua esperança esteja no Senhor, porque tudo Ele tem condições de fazer. Que a sua esperança esteja no Senhor, o Deus de Israel, o Deus que nós vimos. Quem crê nisso? Coloca a tua esperança no Senhor, porque Ele vai cuidar de todas as coisas.
além de alegrai-vos na esperança, ele fala para a gente, sede pacientes na... E o ponto aqui que eu chamo a tua atenção é uma deficiência muito grande, minha, sua, nossa, que se chama, lê para mim. Quem tem problemas de paciência, gente? Quem tem dificuldade para falar a mesma coisa 3 vezes, sorrindo do mesmo jeito? Qual é o culto? 5:30. Que hora é 5:30? Não entendi. 5:30. Em 5:30. Quem é ruim de paciência? Nós não gostamos de esperar. Quem se considera alguém, pastor, eu reconheço que eu tenho problema de paciência. Levante a sua mão bem alto e fique com ela levantada, que eu vou orar por você. Mão para cima. Você tem problema de... Não tenha vergonha, levante a mão. Você que tem problema de paciência, levanta a mão, deixa eu orar por você. Fecha o olho. Fecha o olho. Deus, eu te apresento essas pessoas que reconhecem que têm problemas de paciência. Eu te peço, Senhor, essa semana, cerca cada um de muita gente lerda. Aonde forem e no que fizerem, que sejam cercados de pessoas lentas e que isso acrescente na paciência de todos. Mesmo que ninguém concorde, Deus, eu concordo e eu digo amém. Amém, Jesus, pronto. Se prepare. Em primeiro lugar vai ser o banco. Aquela experiência de caixa rápida e a pessoa lá, eu já tive a experiência, eu chamei uma senhora, a senhora me enganou. Eu ia só sacar, ela chegou assim, tão uma cara de anjo. Eu falei, a senhora quer usar logo? Quero, meu filho. Eu falei, tão boazinha. Falei, pode usar o caixa. Ela, obrigada, meu amor. Ela foi. Puxou o chambre. E tirou um bolo de conta. Eu, nojenta. Ela ia pagar as contas dela, uma a uma. Eu, Jesus, eu não acredito que eu fiz isso, Pai. E lembra que eu falei, a senhora pode ir mais rápido? Você deu lugar porque quis. Eu falei, é desses que você vai ter? Para testar e ter a tua paciência aprovada. A palavra de Deus fala em Salmos também. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com... E a dica da Bíblia, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Não fica agoniado com quem chega longe, com quem, sabe, alcança, com quem, de repente, tem o que você não está conseguindo ter. Não, para com isso, deixa na mão de Deus, espera com paciência no Senhor, porque a nossa paciência na tribulação produz um fruto excelente. A Bíblia fala que fruto esse. Lê comigo o que diz aí nesse versículo, todo mundo junto? Porque... produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Essa tribulação produz para nós um peso de glória que ninguém tem condições de mensurar, de bênção de Deus para a nossa vida. Meu irmão, toda tribulação passa, porque nós não fomos feitos para viver na tribulação, nós para enfrentar e vencer. Quem recebe isso, diga amém. Toda tribulação passa. E por fim, você que está enfrentando isso aí, a Bíblia fala, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e na oração. Ele fala isso com tanta propriedade, porque Paulo sabe, desde aquele tempo, nós somos pessoas inconstantes. Nós somos pessoas inconstantes. Muita gente já começou, de repente, tanto projeto e plano, mas não acabou, porque é inconstante. Muita gente fez planos de oração, mas não conseguiu porque é inconstante. Muita gente tentou inúmeras coisas, mas não chegou até o final porque nós temos a tendência de sermos inconstantes. Mas olha, tem um remédio para a inconstância, que esse remédio é infalível. Só tem um remédio para a inconstância. Sabe qual é? Qual é? Sabe qual? Um remédio para a inconstância. Sabe qual? Disciplina. Se você abraça a disciplina, você acaba com a inconstância. Sabe por quê? Porque nós somos disciplinados para fazer o que gostamos, não o que precisamos. Eu vejo gente que acorda cedo para jogar bola.
cedo, 5:30 da manhã, para jogar bola. Manda acordar cedo para limpar a casa. Acorda cedo para fazer aquilo que quer fazer. Mas manda acordar cedo para orar. A gente é disciplinado para fazer o que a gente gosta de fazer, mas não o que a gente precisa fazer. É verdade ou não? Quem começou a academia e nunca acaba? Você sabe medir o seu nível de indisciplina? Já tentou? Já? A gente pode fazer isso agora. Eu quero pedir o seguinte, todo mundo, diminui a luz para mim, por favor. Diminui a luz para mim, por favor. Dá para fazer isso agora. Eu vou colocar aqui uma música, eu preciso da colaboração de vocês. Tá? Atenção. Todo mundo senta de maneira confortável, gente. Todo mundo senta de maneira confortável, por favor. Nada sobre as pernas, tá? Braços soltos. A gente vai medir o nosso nível de indisciplina. O nosso nível de disciplina com a gente mesmo. Você vai ver o quanto que você é indisciplinado com você mesmo. Então fica à vontade, mãos soltas, pernas também, braços também, tá? Todo mundo? Ok. Descruza as pernas. Isso. A mão direita você estende. Isso. Mão direita estendida. Fecha os dedos, tá? Fecha os dedos. Isso. Coloca a mão nessa posição, gente, por favor. Certo. Vem descendo. Vem descendo. Isso. Desceu. Apalpa aqui agora. Abarca mesmo com a mão. Qual o tamanho que deu? Quantos aqui a mão não deu conta? Porque a coisa é maior do que a mão. A mão foi pequena, porque... que é isso, pastor? É o seu nível de indisciplina com você mesmo. Você não está cuidando de você. Vai cuidar das coisas que Deus te ofereceu. Você ri? Gente. Eu vi gente assim, ó. Não foi legal. Gente. Tribulação vem. Mas vai. Você, meu irmão, faça a diferença em nome de Jesus. Todo mundo passa por tribulação. Mas é que as pessoas vejam o jeito que você enfrenta as suas tribulações. Porque isso pode inspirar pessoas a conhecerem um Deus que você serve. Quem me entende aqui, diga amém. Faça a diferença. Enfrente as suas tribulações com alegria firmada na esperança, que é o nosso Senhor. Que Deus te ajude a isso. Eu sei que não é fácil. A gente fala, mas eu sei que durante a tribulação a gente esquece de tanta coisa que a gente ouviu. Mas que em nome de Jesus uma coisa fique firme no teu coração. Que nada, nem ninguém e nenhum problema roube a tua alegria. Que nada, nem ninguém e nenhum problema diminua a tua fé. Que nada, nem ninguém e nenhum problema coloque em você qualquer tipo de pensamento de desistência ou derrota. Tribulações existem para serem enfrentadas e vencidas em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. Tem alguém em alguma tribulação? Pequena, grande, média. Não precisa ser grande, não. Aquilo que rouba a tua paz já não é bom. Aquilo que rouba a tua paz, que incomoda o teu coração, que te deixa inquieto, já não faz bem para você, já começa a considerar isso uma tribulação que tem que ser vencida. Porque o que Deus tem para nós é vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Em nome de Jesus. O que a gente pode fazer agora? A gente pode orar. Fique em pé no teu lugar. Você pode fazer isso. Graças a Deus. Vamos, gente, os músicos aí. Feche teus olhos. Tribulação tem nome e tem origem, né? Então é bom quando a gente começa a nomenclaturar essa tribulação. Coloca isso em oração e entrega para Deus, que Deus tem cuidado de nós.
tribulação em questões familiares, profissionais, financeiras, o que tiver dentro dessas áreas aí que rouba a tua paz é tribulação, que a gente tem que fazer é enfrentar. Não tem que viver isso. Minha vida se resume a isso. Não tem que viver isso, é para enfrentar e vencer. Sai daqui com isso na cabeça. Tribulação não é para ser vivida, é para ser enfrentada e vencida, e ponto final. Eu não vou ficar curtindo meu momento de tribulação. Deus não me fez para isso. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui, porque não há nada que o Senhor não conheça. Alguns estão sorrindo aqui, mas não estão sorrindo em casa, ou na sua rotina e no seu dia a dia, porque as tribulações têm a capacidade de roubar o nosso sorriso e a nossa alegria. Alguns Deus se sentem bem quando chegam aqui, mas de repente não se sentem bem em casa, ou enfrentam situações que têm que lidar com questões de ontem, que mexem com a mente, com o coração, e desequilibram essa pessoa emocionalmente. Essa tribulação faz essa pessoa deixar de ser quem ela é, e tem gente sentindo falta dessa pessoa, de como ela era, da alegria que ela tinha, do sorriso que ela tinha, da positividade que essa pessoa era em pessoa. Só que as tribulações têm tido a capacidade de definhar essa pessoa, e ela não tem mais essência e deixou de ser quem era. Isso tem machucado pessoas ao redor, porque
porque a tribulação tem capacidade de fazer isso com a gente. Mas no Senhor nós temos condições de vencê-las, porque tribulações não foram feitas para serem vividas, mas para serem enfrentadas e vencidas em nome de Jesus. Eu te apresento, Deus, pessoas que têm enfrentado tribulações das mais diferentes naturezas, familiares, profissionais, emocionais, espirituais, sentimentais, coisas que só mesmo o Senhor sabe. Algumas, Deus, de proporções enormes, algumas que não são tão grandes, mas que roubam a paz, mesmo pequenas como são. O que nós fazemos é orar nessa hora, te apresentar e te entregar, pedir que essa paz que excede todo entendimento ocupe o nosso coração. Nos ensina pelo Teu Espírito Santo a, em meio à tribulação, não perder a nossa alegria, a sorrirmos das situações, não permitir que as situações nos dominem, mas sejam dominadas por nós. Que nós possamos nos alegrar na nossa esperança, e que a nossa esperança esteja toda firmada no Senhor que fez os céus e a terra, porque o nosso Deus não falha, não se atrasa e não erra. Que no Senhor esteja fundamentada e firmada a nossa esperança. Nos ensina a ter paciência, porque as coisas são processos que não se resolvem da noite para o dia, mas independente do tempo que elas duram, o Senhor está conosco todos os dias, nos sustentando e fortalecendo e ajudando, e não nos deixando desistir. Nos ensina pelo Teu Espírito Santo a perseverar na oração, que muitas vezes é algo que nós somos tão inconstantes, porque a tribulação consegue nos fazer parar de orar, mas que nós sejamos perseverantes nessa oração, que é o que traz resultado de Deus para a nossa vida. Encontra lugar em nós e nos ajuda nas nossas deficiências. Nós precisamos do Senhor, nós temos necessidade da Tua ajuda, para termos condições de enfrentar aquilo que se levanta contra nós. Que sejamos pacientes, que tenhamos alegria e que nunca deixemos de orar. Encontra lugar em cada pessoa que se encontra aqui, e que ninguém saia daqui nessa noite do mesmo jeito que entrou, mas que o Teu Espírito Santo possa ter revolucionado o nosso interior, e que o que vier nós possamos enfrentar da melhor forma possível, que é ao Teu lado, Senhor Jesus. Ajuda cada pessoa nessa noite de domingo. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Coloca a mão no coração e ora assim comigo. Senhor meu Deus, o Senhor conhece todas as tribulações que eu enfrento, sejam elas pequenas ou grandes, sejam elas antigas ou recentes. Não tem nada que o Senhor não saiba. Por isso eu te apresento em oração, e eu te peço, me capacita para enfrentar essas tribulações. Não me deixa ficar acomodado e acostumado a viver essas tribulações, mas que eu entenda, em nome de Jesus, que tribulações não surgem para serem vividas, mas enfrentadas e vencidas pelo Teu poder e com a Tua ajuda. Eu te entrego a minha vida, os meus planos, os meus projetos. Tudo está nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados. Cuida de mim, Jesus. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus.